Ok, Gabi, fica à vontade. Amém. A paz, né, para todos. Boa noite. A pastora me convidou para a gente conversar um pouco sobre ansiedade dessa vez. Eu creio que a nossa última conversa trouxe muitas reflexões, né? E com certeza muitos frutos aí para as nossas vidas, para a gente levar daqui para frente. E espero que hoje seja a mesma coisa. Já orei para Deus, né, fazer conforme o querer dele e que traga frutos para a nossa vida. E aí, falando, né, sobre ansiedade, eu quero começar dizendo para vocês uma contextualização, não sei se vocês sabem, mas nas últimas pesquisas, desde o ano passado para cá, o Brasil ele saiu no ranking de um dos países mais ansiosos do mundo, né? Então, infelizmente, se tornou o mal do século a ansiedade e a depressão, né? Mesmo antes do Covid. Opa! Tá dando microfonia. É o Michael, tá ajustando aí. Mesmo antes da pandemia, o mundo já estava passando por esse problema, né? De ansiedade e depressão. Eu creio que é muito pelas mudanças de gerações que nós estamos passando, né? Então veio muita tecnologia, desemprego desde 2015. Então, assim, são várias variáveis que vão construindo, infelizmente, esse adoecimento na sociedade no geral, né? Felizardos aqueles que estão com a saúde mental em dia, diante de tantas crises. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ou tá travando? Tá aparecendo aí, mãe. Tá, estamos ouvindo bem. Como é que tá ajustando? Tá, então eu vou continuar. E além de o Brasil estar nesse ranking, né, infelizmente, a ansiedade hoje, né, bem como a depressão, hoje, né, de uns anos para cá, ela tem sido uma das doenças mais incapacitantes do mundo e que gera muitos afastamentos do trabalho. Então, algumas pesquisas que psicólogos e outras pessoas fizeram nessa área do trabalho perceberam que não é mais acidente de trabalho físico que dá tanto afastamento, mas transtornos emocionais têm afastado mais as pessoas do ambiente de trabalho do que antes, né? Então, a gente vê essa mudança aí acontecendo no mundo. Alguma coisa aí está acontecendo que a gente precisa olhar, né? Precisa repensar para a gente conseguir sair disso. E, afinal de contas, né, eu queria abrir aí para uma reflexão, se alguém quiser também responder, se afinal de contas, vocês acham que a ansiedade é algo bom ou algo ruim? O que vocês acham? Alguém quer dar uma opinião? A Radassa disse que é ruim. Eu acho que é ruim. Muito péssimo. É algo péssimo. Todo mundo concordou que é péssimo, que é ruim. E eu quero dizer para vocês que, na verdade, a ansiedade, ela é boa também. Ela não é só ruim. Por quê? A ansiedade, ela é uma emoção derivada do medo, né? Então, a gente tem as emoções básicas, medo, raiva, tristeza, felicidade. A ansiedade é um sentimento derivado do medo. E ela nos impulsiona, né, a fazer as nossas atividades. Então, por exemplo, quando a pessoa tem uma entrevista de emprego e ela tem uma ansiedade boa, isso vai mobilizar ela para ela se preparar para essa entrevista de emprego. É o impulso, é como se fosse uma mola que nos impulsiona a fazer as nossas atividades do dia a dia e a nos preparar para os desafios da vida, no geral. Ela fica ruim quando ela desequilibra, né? Quando ela fica muito exagerada. Aí ela vira uma ansiedade ruim. Por quê? Ela acaba dominando a nossa vida, nossos pensamentos, ela suga a nossa energia, né? E vai trazendo uma série de outros problemas, tá? Inclusive físicos, né? Tá muito atrelado, a gente conversou até na última reunião, que a nossa mente está muito atrelada ao nosso corpo físico também, né? Tá tudo interligado. Nós somos seres humanos integrais, a gente fala, né? Então, existe a nossa alma, a mente e o corpo. Nós precisamos
cuidar dessas 3 esferas da nossa vida. A espiritualidade é importante, ter fé, acreditar em algo maior do que nós mesmos, né? Isso gera na gente, além de esperança, generosidade, amor, várias questões a espiritualidade traz, mas também é importante a gente cuidar do corpo e da mente. Eu fiz aqui um script para não me perder, não deixar de falar nada importante, tá, gente? Então, fiquem tranquilos. A boa notícia, então, é que essa ansiedade, por mais que ela esteja ruim em alguns momentos da nossa vida, ela pode ser trabalhada, ela pode ser ressignificada e ela pode voltar ao equilíbrio. Se a gente tratar, trabalhar, souber o como lidar com ela, se a gente aprender como lidar com ela. Que, infelizmente, não é uma coisa que a gente aprende na escola, né? E a gente também não aprendia isso na nossa família. Não era comum falarmos sobre emoções, né? E isso não é culpa dos nossos pais nem dos nossos avós, era uma cultura, né? Era uma ou outra pessoa mais visionária que de repente se preocupava com essa questão antigamente. Isso veio mais emergente na nossa geração. Então a gente precisa aprender não só para lidar com as nossas emoções, mas para a gente preparar a próxima geração. A gente pode fazer diferente com os nossos filhos, com as crianças, os adolescentes, né? Desde que a gente trabalhe primeiro o nosso emocional. Porque eu sempre falo, né, e vocês devem saber isso empiricamente, né, assim, né, pela experiência, que a criança, ela aprende muito mais pelas nossas atitudes do que pelo que a gente fala, né? Então não adianta você falar pra criança, não grita, para de gritar, não fala gritando, e você fala gritando. Ela vai continuar falando gritando. Porque ela tá aprendendo com você a gritar, né? Então ela aprende muito mais pelo comportamento do que pela fala em si. Opa. Tava dando microfonia aqui agora. É porque eu liguei saindo. Então, só para finalizar esse tópico, é normal nós termos ansiedade. Isso é normal. Não tem como viver sem ansiedade. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu sou muito ansiosa, eu quero acabar com isso, quero tirar isso da minha vida. Não. Isso não é possível. A gente não tira. Inclusive, se vocês verem pessoas falando assim, vamos acabar com a ansiedade, pula fora, porque essa pessoa não sabe nem o que ela tá falando. Esse profissional tá despreparado. Como que a gente arranca uma emoção do ser humano? Uma emoção que a gente nasceu com ela? Não tem como, né? A gente trabalha ela e aprende a lidar com ela, né? Igual a raiva. A raiva é uma emoção boa. Tudo que Deus criou é bom, né? Então, se a gente tem essas emoções, é por alguma razão, certo? E às vezes ela fica desequilibrada, a gente só precisa fazer uns ajustes. Gabi, posso só aproveitar esse adendo aí? Com certeza. Falou sobre a questão da raiva. É tão assim, faz parte do ser humano, todas essas emoções, e até a raiva. E o legal disso é que a gente tem base bíblica que o próprio Jesus falou, ireis, mas não temos o direito até de ficar irados. Mas aí é o que você falou, né? Que entra o equilíbrio. Sem o desajuste. Uhum. Aqui para nós, né? Sem pecar. Então eu posso ficar irada. Eu posso ficar com raiva, porque isso é um sentimento. Uhum. É uma das minhas emoções. Sim. E o próprio Jesus, ireis, quer dizer, você pode irar. Você só não pode pecar. O que seria, então, o pecar? É você extrapolar, você passar além desse sentimento de raiva que você está sentindo. Então, aí entra o equilíbrio, né? Uhum, com certeza. E a gente não ficar se apegando, né, às emoções patológicas, se entregar, né? Então, inclusive isso é bíblico, né? É natural você sentir as suas emoções, o importante é o que você faz com elas, como você lida com elas, né? Tem até aproveitando que a gente está falando de emoções, eu nem tinha anotado isso no meu rascunho, mas eu quero, quem não assistiu ainda, eu até sugiro que vocês assistam aquele desenho Divertidamente. Todos vocês já assistiram? Então, se vocês quiserem anotar aí, Divertidamente. Ele é um desenho que ele parece bem bobinho, se você assiste só por assistir. Mas se vocês prestarem atenção na lição que ele quer trazer pra gente, na verdade ele é um desenho de adulto, pela mensagem que ele passa, né? E ele mostra sem muito spoiler, né? Mas basicamente ele mostra a importância que todas as emoções têm na nossa vida. Então vale a pena depois vocês assistirem. E aí voltando aqui pro nosso assunto, para não ficar estendendo muito,
eu trouxe uma frase de Henry Ford, né, que foi quem criou aí os carros da Ford, né? E ele falou uma frase assim: se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Então isso entra no que a gente falou na última reunião, que o homem é aquilo que ele pensa o dia inteiro. Então se você pensa que pode algo, você pode. Se você pensa que você não pode, você não pode. É você que vai determinar o que você pode ou não pode fazer, né? As limitações, a maior parte delas estão na nossa mente. Nós, às vezes, construímos muros e não pontes, né? Nas relações, e em tudo, né? Em todas as áreas da nossa vida. E aí, por que eu falei isso, né? Não só para retomar a importância de cuidar dos nossos pensamentos, como também dizer para vocês que nós precisamos nos libertar da fala eu sou ansioso. Eu, apesar de estar empregada, ainda participo de entrevistas de emprego e eu já trabalhei em RH, né? Eu gosto bastante dessa parte de recrutamento e seleção, desenvolvimento pessoal. E quando a gente pergunta assim para a pessoa, ou quando perguntam, né, numa entrevista de dinâmica de equipe, qual ponto que você tem a melhorar, né? Um ponto assim a desenvolver, que a gente não fala mais ponto fraco, né? Mas a melhorar. A pessoa fala assim, a ansiedade, eu sou muito ansioso. Todo mundo fala isso. Então já ficou clichê, já tá proibido falar em entrevista de emprego que você é ansioso. O próprio recrutador já fala, ansiedade não conta, porque todo mundo é ansioso. Você tem que procurar um outro defeito aí para desenvolver, né? Já ficou clichê. Então, assim, o que eu gostaria de trazer para vocês é a gente tirar essa frase da nossa fala, né? Se você tem esse costume de falar, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou ansioso. Porque nós não somos ansiosos, nós estamos. É tudo uma questão de fases da vida. Então tem dia que você tá mais feliz, certo? Tem dia que você tá mais triste, mas não significa que essa emoção te define como pessoa. Você é o conjunto de todas as outras emoções, né? Então você não é uma pessoa ansiosa, você de repente está ansioso naquele momento. E isso muda tudo, inclusive na sua mente, né? Como nós ouvimos o que a gente fala, se você parar de profetizar que você é uma pessoa ansiosa, já é meio caminho andado, né? Você fala assim, não, eu estou ansioso. Você aceita que você é ser humano, né? Que vai ter dias bons e dias ruins, mas isso não te define mais e não te paralisa. Você não aceita isso para sua vida, né? Você não toma a ansiedade como verdade absoluta. Opa! Tinha dado uma travada aqui para mim. Mas, voltando. Vocês querem comentar alguma coisa até aqui? Não? Nós somos aquilo que a gente desejaria. Então, eu pensei, eu tenho dinheiro. Aí, não é muita grana, mas eu achei R$2 no chão. E eu nunca tive dinheiro. Isso o máximo. Eu senti realmente que aquilo estava mudando. E não foi só a questão de achar o dinheiro, mas eu acho assim que outras coisas, até essa questão da ansiedade, mesmo que as coisas estavam dando certo, eu me sentia ansiosa com algumas coisas. E eu me senti mais calma depois que eu comecei a fazer esse exercício de falar em voz alta, mentalizar o que eu gostaria que eu fosse. Eu me senti calma. Sim, isso acalma, porque isso vai fortalecendo a gente, né? De dentro para fora, vai trazendo esperança e isso vai se tornando real na nossa vida. A gente vai atraindo isso para nossa vida, né? O poder das nossas palavras e dos nossos pensamentos, que até a pastora já falou que isso também é bíblico, né? Não é só científico, mas bíblico, né? Até porque a Bíblia é o nosso maior manual, né? Nossa maior referência. A ciência tem comprovado muita coisa que a Bíblia já falava mais de 2000 anos atrás, né? A ciência só vem comprovando o que Deus já falou para nós, né? Na Bíblia. E aí uma coisa interessante minha tia entrou aí na live, eu convidei ela, gente. E uma coisa... eu também tenho uma pessoa diferente. Seja bem-vinda.
E aí, continuando, né, uma coisa interessante também, gente, é nós cuidarmos da nossa saúde física, sempre que possível, a gente fazer o nosso check-up anual, né, com os médicos. Então, você ir aí no seu médico, no seu clínico geral, no seu ginecologista, o que você puder e tiver essa disponibilidade de fazer, por quê? Algumas doenças físicas, elas têm sintomas que parecem ansiedade. Então, às vezes a pessoa acha que ela tá ansiosa, mas às vezes ela tá com algum outro problema. Inclusive, quem tem crise de pânico, né, quem passa pela primeira vez por uma crise de pânico, a gente sempre aconselha a fazer um check-up, principalmente no cardiologista, para a gente descartar a possibilidade de ser algum problema do coração, né? Então, se nos exames não der nada, nos exames clínicos não der nada, aí sim a gente entende que sim, é emocional, né? Não é físico, mas é sempre importante a gente primeiro fazer uma avaliação física para descartar qualquer possibilidade. Senão a gente fica tratando a ansiedade e às vezes é uma coisa mais grave no corpo, né? E aquilo vai piorando e a gente não sabe, tá tratando a coisa errada. Então isso as duas coisas andam juntas, né? Tanto que, aí agora eu vou falar algumas causas, mas depois eu vou falar os sintomas. E os sintomas da ansiedade, eles se confundem muito com problemas do coração, né? Então, por isso que quem tem crise de ansiedade e crise de pânico tem muito medo de morrer. Porque a pessoa sempre tem a sensação que ela vai morrer do coração. Ela vai ter um infarto, um mal súbito, né? Quem tem essas crises. E aí, entrando nas causas da ansiedade, talvez alguns de vocês já saibam algumas, né? Ou já imaginam. Mas, assim, uma das causas da ansiedade são alterações químicas no cérebro. Então, às vezes, a ansiedade, ela também é neurológica. Por isso que tem pessoas que precisam de medicação por um tempo. Não é só uma questão assim, vou dopar a pessoa. Não, não é isso. Eu vou no psiquiatra, é doido. Não, não tem nada a ver. Às vezes a pessoa tá com um distúrbio, né, neurológico momentâneo, que tá alterando, assim, as questões hormonais da pessoa. Então, às vezes ela precisa de uma medicação para equilibrar isso, porque se ela ficar, até mesmo se ela fizer terapia, mas se ela tiver um problema hormonal, não vai resolver se ela não tomar remédio, né? A gente vai ficar tampando o sol com a peneira. Então, isso tudo é para conscientizar vocês que às vezes é simples, mas às vezes é mais complexo a questão da ansiedade, né? Por isso é importante a gente ter um acompanhamento médico, né? Tanto médico como psicológico, né? Os dois são importantes. A gente não pode negligenciar, não é tão simples às vezes quanto parece. E às vezes né? Então tem que ver direitinho. Outra questão que causa ansiedade é qualidade de vida. Então, no caso, a falta de qualidade de vida. Então, a pessoa, ela come mal, ela dorme mal, ela não se exercita, né? Ela não cuida do corpo, ela não distribui bem o tempo dela, né? Então, ela faz muita coisa, tá sempre estressada. E isso também pode causar crises de ansiedade, né? Outra coisa que os estudiosos perceberam que pode causar ansiedade é a profissão. Tem profissões, cientificamente falando, tá? Que elas têm mais tendência a desenvolver alguns distúrbios. Um deles é os distúrbios da ansiedade. E quais áreas são essas, pelas pesquisas, né? Que podem gerar mais ansiedade? É o pessoal da área da saúde, porque trabalha com gente, é muita pressão, doença, perdas para a pessoa dar conta, né? No ambiente de trabalho é um ambiente às vezes muito hostil e estressante. A educação também é um ambiente que gera muita ansiedade e depressão nos profissionais. O setor financeiro, porque tem muita meta, muda tudo muito rápido, muita crise, bolsa, quebra, sobe, levanta, desce, aquela loucura. E o pessoal da área de segurança, né? Vigilante, policial, guarda, porque eles trabalham o tempo todo na adrenalina. Eles vão trabalhar, mas eles não sabem se voltam para casa, né? Então, assim, eles lidam com crime, com questões que geram muita tensão todos os dias durante anos. Isso, às vezes, vai interferindo na saúde mental e física do profissional. E a última questão que eu coloquei aqui, e não menos importante, que tem a questão genética, né? E histórico familiar. A pastora até comentou na última reunião que a família dela, todos eles têm hipertensão, né, pastora? E a senhora falou assim que não aceita isso para a vida dela. Espiritualmente e mentalmente ela falou, eu não aceito
Não, isso não tem nada a ver com a minha raça, com a minha etnia, com a minha genética, eu não aceito, pronto e acabou. E ela disse que dos 6 irmãos, ela é a única que não tem hipertensão. Então, assim, isso aqui são dados da ciência, mas não significa que você precisa aceitar isso para sua vida, né? Você pode repreender, você pode usar a força do seu pensamento, você pode buscar ajuda profissional e reverter essas situações. Mas, clinicamente falando, existem fatores genéticos. Tem gente que tem mais predisposição a ser ansioso ou a ser depressivo, ou a ter transtorno de bipolaridade, existe um viés genético. Ter esquizofrenia, pode acontecer, não significa que se na sua família tem, você vai ter, tá? Mas isso pode ser um fator também que pode causar esses transtornos. E aí alguns sinais da ansiedade, né, que alguns já devem conhecer, infelizmente, mas eu vou pontuar alguns aqui. Então, alguns sinais insegurança, né, estar sempre inseguro, pode ser um sinal de ansiedade, somado a outras coisas, tá, gente? Nunca é independente, é soma de coisas. Porque quem não é um pouquinho inseguro? Todo mundo, né? É normal. Outra coisa que pode ser um sinal de ansiedade, medos irracionais. E quando a gente fala de medo irracional, nós estamos falando assim, não tem uma causa específica, é diferente. Você tá passando na rua, você vê um assalto, você vai sentir um medo real. Agora, você tá em casa, você tá dormindo e você acorda com uma crise de ansiedade, você tava dormindo. Então, isso é um medo irracional. Você não sabe nem por que você já acordou apavorado, com o coração acelerado, você tá suando frio, né? E a ansiedade aí atacando você. Então, medos irracionais pode ser um sinal de ansiedade. Procrastinação, né? Bem típico de quem é ansioso. Como é difícil vencer a procrastinação para quem é ansioso. Insônia, né? Porque a cabeça fica cheia e a pessoa fica agitada e estressada e às vezes não consegue dormir. Estresse e irritação, né? Tá ligado à ansiedade. Preocupação constante, principalmente com o futuro. Tá sempre pensando no amanhã, no depois de amanhã, no ano que vem, como é que vai ser. E geralmente é uma visão muito distorcida e negativa desse futuro. Tá dando problema aqui de microfonia. Acho que agora voltou. Então, assim, geralmente quem sofre de ansiedade tem uma visão um pouco negativa do futuro, né? Então tá sempre inseguro, com essa sensação de que alguma coisa vai dar errado, né? Ah, eu tenho uma entrevista, mas aí começa a entrar naquela paranoia de não vou conseguir, eu não sei falar, eu não tô preparado, começa a dar uma crise, então é sempre uma visão um pouco distorcida e negativa do futuro. E pensamentos repetitivos, a cabeça fica cheia, fica falando, você não sabe nem o que sua cabeça tanto pensa, mas ela te suga a energia, de tanto que ela fica falando, pensando um monte de coisa, né? E também tem os sinais no corpo, que seria, que a gente fala, o coração acelerado, né? Suor frio, ficar suando frio, falta de ar, baixa concentração, a pessoa que está muito ansiosa não consegue se concentrar, perde o foco, não consegue estudar direito, desenvolve compulsões por comida, por bebida, compras, drogas, né? Álcool e drogas, compulsões, pode ser uma consequência da ansiedade também. Queda de cabelo, porque está relacionado ao estresse. Então, às vezes, quando a gente está muito estressado, a gente vê que o nosso cabelo começa a cair um pouco mais. Tem gente que cai de tufo, né? Quando é crônico, tem que tomar cuidado. Gastrite, dor de estômago, pode ser emocional, né? Se você fez exame, não deu nada no exame, na endoscopia, mesmo assim tem dor de estômago, ou é alimentação, né? Ou pode ser emocional. Enxaqueca, né, dor de cabeça, às vezes a pessoa tem uma enxaqueca crônica de, né, um problema físico, mas também pode ser emocional, tá? Então esses são alguns sinais, sintomas aí da ansiedade. Vocês querem pontuar alguma coisa antes da gente continuar? Eu só tô me identificando só. Como disse a recrutadora, hoje em dia todo mundo é ansioso, esse que é o problema, né? Gabi, em mim aparece mancha na pele. Acontece também, tem gente que fica toda roxa. Em mim aparece às vezes mancha roxa, agora tá ressecando. Sei lá. Eu tô com o queixo todo vermelho, meio
Sim, ressecado, sei lá. acontece. É só passar por um momento de estresse ou de nervoso, alguma coisa, aparece. Uhum. Bem lembrado, bem pontuado, né? São vários os sinais, mas eu resumi alguns, mas esse também acontece. Eu já vi foto de uma amiga minha, uma colega, assim, que trabalhou comigo, a perna dela cheia de roxo, assim, parecia que ela tinha sido espancada. E ela tem esse problema quando ela fica estressada. É. Ela aparece na perna. Lembra em dezembro que eu fui na confraternização aí que vocês fizeram? Eu tava no pescoço. Lembra? Uhum. Nossa, tava muito feio no pescoço. Gente, fica parecendo uma chupada. Muito feia. Agora vocês já sabem. Pra todo mundo. Vocês já sabem que se vocês verem alguém roxo na rua, não necessariamente a pessoa foi espancada, né? Às vezes ela tá muito ansiosa. E aí o que eu quero falar para vocês é em relação ao momento que nós estamos vivendo, né? Porque com a questão da pandemia, esse medo de ficar doente, de alguém da família adoecer, de alguém morrer, né? Essa insegurança no mercado de trabalho, financeira, são várias questões também que se somaram nesse momento, nesse ano, né? A tudo que a gente já estava passando. Então, alguns psicólogos têm estudado o comportamento e os sentimentos das pessoas durante crises, né? Todo tipo de crise, inclusive na pandemia. E aí, olha esse bebê da Vivi. Ele vai aprender sobre ansiedade para ajudar ela. Tô vendo na outra câmera. Gente, ele é bravo, viu? Só a carinha de inocente. Então, e aí o que é esperado, né? Digamos assim, os psicólogos chegaram à conclusão, entre aspas, de que existem alguns sintomas que são normais em momentos anormais. Então, nós estamos passando um momento atípico. Então, é normal algum tipo de sintomas diferente, né? Então, o que é esperado nesse momento? É esperado que a gente tenha esse sentimento de impotência, né? De não conseguir ajudar muito bem as pessoas, de estar um pouco desprotegido, não sabe muito bem o que faz, né? Parece que perdeu um pouco o controle, às vezes, da vida, por conta de várias questões que têm acontecido. Outra questão que é esperado nesse momento... Voltou. Voltou? Sim. Irritabilidade, né? É esperado nesse momento. Angústia e tristeza. Então, se você tá se sentindo diferente do que você era uns meses atrás, pode ser por questão da pandemia, tá? A gente fala que tanto a ansiedade como a depressão patológica, ela tem um espaço de tempo. Não é porque você ficou triste 2 semanas que você tá depressivo. Não é porque você andou angustiado 2 semanas que você é ansioso patológico, que você tem uma doença da ansiedade. Não. Às vezes é alguma coisa mais momentânea. A gente começa a se preocupar depois de uns 3, 6 meses. Então, se a pessoa anda muito triste 3, 6 meses, desanimada, não toma banho direito, não come direito, não dorme direito, aí é importante procurar uma ajuda profissional para avaliar o que está acontecendo, né? Eu fiquei umas semanas assim mesmo. Sim, principalmente no começo da pandemia. Uhum. Eu não sei se vocês sentiram isso, né? Mas a maioria, pelos que os estudos apontam, a maioria das pessoas no começo da pandemia tiveram mais sintomas, né, de ansiedade e depressão. Por conta dessa incerteza, né? Dessa crise que veio de repente e esse medo da doença, né? E aí o que eu quero dizer para vocês que é importante a gente procurar ajuda, se a gente acha que precisa, né? Porque a ansiedade, como qualquer outro tipo de doença, ela custa muito caro pra gente ignorar. Então, assim, a ansiedade, ela rouba o tempo da pessoa que sofre de ansiedade, porque ela não consegue produzir. Ela rouba os relacionamentos, porque a pessoa fica muito insegura, muito estressada, e as outras pessoas que estão ao redor vão se cansando desse tipo de atitude, porque nem todo mundo entende, né?
ela rouba muitas coisas na nossa vida, né? Às vezes rouba emprego, quem tem muita crise de ansiedade não consegue trabalhar, às vezes tem que sair do emprego, tem que pedir demissão. Então, assim, a ansiedade, ela custa muito caro pra gente negligenciar. É importante esse cuidado. Psicólogo, psiquiatra não é pra gente doida, né? É até um preconceito falar isso hoje em dia. Na verdade, da mesma forma que quando você sente, vamos supor, você pega uma virose, você não vai no médico? Você não vai num clínico geral pra tratar? Então, se você não anda muito bem da mente, por que você não procura um profissional? Por que a gente tem esse preconceito, né? Se você quebra uma perna, você não tem que ir no ortopedista, no fisioterapeuta? É mais ou menos a mesma coisa, né? Se você tem algum problema espiritual, você não procura a igreja ou a religião que você segue? Então, por que a mente a gente negligencia, né? A gente tem esse tabu. Não, eu não tomo remédio. De jeito nenhum. Ah, não, eu não vou no psicólogo de jeito nenhum. Psicólogo é só Deus. A gente tem que ter um pouco de cuidado com essas falas radicais. Porque eu creio que Deus, ele pode curar todas as coisas. E ele quer nos abençoar. Só que ele colocou os médicos e os profissionais para fazer o possível, né? Ele trabalha, eu acredito assim, ele trabalha no âmbito do impossível. O possível cabe a nós. A gente não pode ficar terceirizando. Ai, tô com dor de garganta, Deus me cura, eu não vou fazer nada, vou ficar só aqui orando, né? A responsabilidade é toda tua, Senhor. Pode falar, pastora. Aproveitando esse adentro, tanto que a ciência é de Deus, que na época de Jesus, a medicina já estava ali a todo vapor. Um dos discípulos dele, Lucas, era médico. Ó, que bênção. Olha só. Então, você vê, ele andava com Jesus, mas ele era médico, era formado. Então, tem que cair esse conceito realmente, né? Esse preconceito que psicólogo, que médico, quem cura é só Deus. Não, não é por aí. Exatamente. A gente tem que fazer a nossa parte. É soberano, mas ele deixou a ciência para nós. Uhum. Exatamente. E aí, gente, já caminhando para o fim da minha fala, eu acho que eu vou conseguir acabar no horário, hein, pastora? Ô, Glória! Fica tranquilo. E aí, caminhando para o fim da minha fala, e daí a gente abre para a gente conversar, né, um pouco, vocês compartilharem também. Eu separei algumas coisas, umas questões práticas para a gente amenizar um pouco a ansiedade. Porque não adianta eu ficar falando um monte de coisa, o que é ansiedade, causa... Isso é importante. Mas aí, beleza, entendi o que é ansiedade e tal, mas o que eu faço, afinal de contas, na prática, né? Isso é importante também. Então, eu vou dar algumas sugestões do que vocês podem fazer quando vocês estiverem se sentindo ansiosos. Então, a primeira coisa importante, e isso vocês podem estender também para outros tipos de transtornos, né? Uma depressão, uma tristeza, enfim. A gente chama de rede de apoio. Então, é muito importante você falar com pessoas que você confie. Né, pensar com quem eu posso conversar quando eu estiver angustiado, quando me der uma insônia, um medo, uma crise de ansiedade, com quem que eu posso contar? Um amigo, um vizinho, um familiar, né? E até mesmo um profissional da saúde. Onde eu posso ir se eu tiver uma crise, se eu passar mal? Onde eu vou pedir socorro? Quem faz terapia tem o número do psicólogo, pode ligar, entrar em contato. Ou, às vezes, uma UBS, enfim, é bom você ter uma rede de apoio, você planejar isso enquanto você tá bem. Para quem eu vou recorrer se eu tiver uma crise emocional? Isso é importante você ter bem claro, né? E bem acessível, porque às vezes no momento da crise a gente não consegue raciocinar direito, né? Então, isso tem que estar bem claro pra gente conseguir pedir um socorro aí, uma ajuda. Esse é o primeiro ponto, você pensar em quem você pode contar. Tem gente que fala assim, eu não tenho ninguém, eu não posso contar com ninguém. Às vezes a pessoa só tem um psicólogo ou alguém do postinho, uma enfermeira. É essa pessoa, então. Eu digo assim, fisicamente falando, tá, gente? Não tô falando espiritualmente, né? Lógico que nós temos Deus o tempo todo aí pra gente conversar. Mas eu digo uma ajuda aqui na terra, né? Concreta, na hora de uma crise. Outra coisa que quem sofre de ansiedade precisa praticar é respiração, né? Muitos psicólogos falam isso, médicos falam isso, e a gente esquece. Então, a gente precisa aprender a respirar. Se você se observar, você vai perceber que quando você tá ansioso, eu não digo nem crise de ansiedade, quando você tá tenso, estressado, você segura o ar, você prende mais o ar. Você não respira direito.
quando você tá nervoso. Então, a primeira coisa é você aprender a respirar. Respirar devagar, inspira, expira por alguns segundos, né? Isso ajuda o seu cérebro a oxigenar e você começa a relaxar um pouco mais. Então, respira, né? Relaxa um pouco aqui o ombro, solta a língua do céu da boca, que a gente quando tá ansioso ou tenso, a gente gruda a língua no céu da boca, se você observar, né? Então, relaxa a língua, relaxa o ombro, respira. Tranca os dentes. Inclusive, até queria falar isso pra vocês, você falando isso, eu lembrei. Vocês já ouviram falar em bruxismo? Sim. Já. Eu tenho bruxismo. E muita gente tem cada vez mais, infelizmente. E o bruxismo, ele é muito emocional. Ele é muito relacionado à ansiedade e estresse. Quando a gente tá mais estressado, a gente aperta mais a boca ou range mais os dentes dormindo. É inconsciente, é involuntário. Né? Inclusive, hoje eu fui na dentista e ela falou isso pra mim. Ela falou, o bruxismo ele é emocional. A plaquinha pra dormir, ela ajuda a aliviar a tensão aqui na musculatura, né? Mas ela não cura o bruxismo, porque você precisa trabalhar o seu emocional pra diminuir o bruxismo, né? Não, o Gabi, Pode falar. Gabi, durante o dia, às vezes eu fui para a rua pagar alguma conta com aquela máscara, eu sinto meus dentes tudo travando e a língua no céu. E às vezes eu não consigo falar. Eu não sei se é porque eu percebi desde que começou essa pandemia, que a gente tem que sair com máscara. Aí na hora de falar, eu sinto meus dentes travando e a língua no céu da boca. Sim. É que essa pandemia trouxe mais ansiedade, infelizmente, né? Aí eu não sei se é o medo, eu não sei o que é. Mas eu comecei a perceber de um tempo para cá. Que às vezes, depois que começou essa pandemia, quando eu me deito, eu comecei com insônia. Não conseguia dormir. Me acordava irritada. E os dentes tudo trancado. Eu amanhecia com o maxilar todo doendo. E quando eu comecei a sair na rua, um tempo para cá eu percebi porque eu estou travando os dentes. E com medo de falar, minha língua colava. Aí eu falava, o que tu tá falando? O que tu tá falando? Aí eu tô tentando relaxar. Ver se eu solto mais. Sim. Por isso que é importante a gente estar sempre parando para olhar, né, o que a gente está fazendo, né? Se a gente está se travando a respiração, travando os dentes, se a gente está muito tenso, o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, essa é uma das formas da gente melhorar um pouco também, né? Se a gente ficar vivendo só no automático, vai somando tudo e a gente vai vivendo igual um zumbi e daqui a pouco tá cheio de coisa, né? Cheio de doença no corpo, doença na mente, porque não se olhou. Então, segunda questão é aprender a respirar. A gente precisa aprender isso. E essa respiração, você pode colocar uma música relaxante também para fazer isso. Você pode fazer isso como se fosse, que a gente chama de meditação, né? Não só a meditação bíblica em si, que é um aprendizado da Bíblia, que muitas pessoas, né, muitos cristãos fazem a meditação da Bíblia, mas uma meditação de relaxamento mesmo, né? De você colocar uma música, um som sem letra, para você desligar mesmo, para você relaxar. E a meditação, ela não é necessariamente uma prática budista, né? Lógico que tem muito essa questão que veio daquela época, mas a medicina usa muito a meditação. E eu acredito que... às vezes o preconceito tá na nossa cabeça, né? Porque se você não tá idolatrando ninguém, se você não liga, por exemplo, eu não concordo com a religião budista, tudo bem, ninguém tá falando pra você concordar, pra você praticar, né? A gente tá falando de meditação, isso não tem nada a ver, é uma prática que você pode aplicar, você coloca uma música lá, é uma música clássica, uma música do som do mar, tocando no fundo pra você relaxar, e aí você respira, né? Isso que a gente chama de meditação. Então vocês podem ficar tranquilos em relação a isso, se alguém tinha algum receio, né, e a pastora tá aqui para desmistificar que a meditação não tem nada a ver com religião nenhuma, né? É uma prática de relaxamento mesmo. É independente de religião. Oi, Vivi. Uma das coisas que eu costumo fazer quando eu começo a ter essas coisas de ansiedade assim, eu paro, eu respiro, aí eu fico. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou então não andeis ansiosos por coisa alguma antes, aí eu vou fazendo isso, porque é o único jeito de calmar e falar, não, calma.
Uhum. Sim, perfeito. Não deixa de ser uma meditação, né? Você fica repetindo isso pra você mesmo, pra você se acalmar, né? Bem legal. Aí já fica a dica, gente. Vocês vão recituando aí os versículos bíblicos pra se acalmar. Como diz o ditado, fé no Pai que o inimigo cai. Ah. Uma outra coisa que é legal, é interessante a gente fazer, e que é um desafio no mundo moderno, com tanto estímulo, né? A gente chama de atenção plena, que falam que é mindfulness, vocês já devem ter ouvido falar desse nome. Atenção plena, que nada mais é, basicamente, a gente tentar fazer uma coisa de cada vez. E é muito difícil, gente. Eu, quando vou perceber, eu tô fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, ou então você tá fazendo um trabalho, tá pensando em outro, ou pessoa que você precisa responder, você tá fazendo comida, já tá pensando no trabalho, e não sei o quê. Você nunca tá focado no que você tá fazendo. Você sempre tá fazendo uma coisa pensando na próxima, né? Ou na que você deixou de fazer. Então, assim, isso gera muita ansiedade. Então, a proposta é a gente tentar praticar essa atenção plena. Não é fácil, é um desafio, mas é possível, né? A gente tentar fazer uma coisa de cada vez, concentrar um pouco no que a gente está fazendo, enfim, sair um pouco desse hábito de fazer tudo ao mesmo tempo. E aí eu vou falar uma coisa também que muita gente não gosta de fazer, para mim é um pouco difícil também, que são atividades físicas, né? É muito importante a gente fazer atividade física. E isso é um desafio, gente. Tem gente que tem facilidade, mas olha, não é fácil para todo mundo, não. Não é fácil. Se deixar, a preguiça pega a gente pelo pé. E a gente não faz. Né? Filha, vai fazer um mês que eu não faço caminhada mais. Então... E a atividade física é muito importante, não só para o corpo, como para a mente, porque ajuda a estimular hormônios do prazer e do bom humor, né, do sono regulado no nosso organismo. Produz esses hormônios, a atividade física. E quando a gente fala atividade física, geralmente, muitos de nós, né, eu pelo menos, a gente pensa musculação. Né? Como se só isso fosse atividade física. E eu, particularmente, tenho um pouco de dificuldade com musculação. Não gosto muito, acho chato, né? Monótono. Tem gente que gosta. Mas assim, então quando fala atividade física, é você procurar alguma coisa que você se identifique um pouco mais. Não precisa necessariamente ser musculação. Pensa alguma coisa que você gostaria de fazer, que você tem mais prazer em fazer. Ah, eu não gosto de nada. Eu tenho certeza que se você se der a oportunidade de experimentar coisas diferentes, você vai se identificar com alguma coisa. Um pouco mais, pelo menos, né? Talvez seja uma coisa que doa menos pra você fazer, digamos assim, questão de preguiça, né? Então, assim, musculação, dança. Eu tô falando essas coisas que você pode fazer em casa, né? Musculação você pode fazer em casa. Você pega uns pezinhos, faz livre, funcional na sua casa. Você dança, né? Enfim, caminha, nem que seja no quintal, de repente, quem tem essa possibilidade, dá uma corridinha quando puder andar de bicicleta, são várias formas de se movimentar, não precisa ser uma coisa só. Às vezes a gente também. às vezes a gente fica usando muleta, né? Não gosto de malhar, então não vou fazer nada. Poxa, mas e caminhar, e dançar, e andar de bicicleta, que a gente fica arrumando desculpa, né? Mas tem tantas opções que podem ajudar também no nosso dia a dia, a gente se movimentar. Atividades artísticas são muito terapêuticas e instrumentos musicais, né? Então, quem gosta, quem tem mais essa habilidade aí, e quem tem curiosidade, interesse em aprender uma nova habilidade, é legal colocar atividades artísticas, então desenhar, pintar, né? Criar, aprender um instrumento, né? Um violão, uma guitarra, um teclado, tudo isso é terapêutico. Artesanato. Muita gente fala que quando faz crochê, tricô, né, relaxa. E é verdade, né, porque você vai... então, você vai se desconectando um pouco dos problemas, né, vai fazendo uma coisa mais manual e isso vai te trazendo um relaxamento. Dividir as tarefas em pequenas partes, então a gente vê o tamanho do gigante, a gente se desespera, né, do tamanho do trabalho, o tamanho do projeto que a gente tem que realizar, o tamanho da casa que a gente vai ter que limpar, o tamanho da sujeira, né, tudo isso. Se a gente vê o montante, a gente desanima. Mas se a gente separar em pequenas partes, a gente vence. Não precisa fazer tudo de uma vez. A gente precisa colocar isso na nossa cabeça, né?
calma, não preciso fazer tudo de uma vez, vou fazer por partes. E aí você se organiza aí, se divide para fazer isso. Isso vai te gerar menos ansiedade. E aí entra na questão da E aí vai entrar na questão da organização e do planejamento. Uma pessoa ansiosa é muito desorganizada, geralmente, né? E eu me identifico porque eu também tenho uns níveis meio exagerados de ansiedade. Gente, eu sou psicóloga, mas psicóloga é gente, né? A gente também tem problema. E assim, geralmente uma pessoa ansiosa, ela é desorganizada. E isso piora a ansiedade, né? Então, quem é ansioso e consegue se organizar, ter uma rotina, isso traz mais segurança. Você ir dormir sabendo o que você vai fazer no dia seguinte, minimamente falando, né? Mais ou menos o que você vai fazer de manhã, de tarde, à noite, isso te traz uma tranquilidade, essa organização. Agora, você acorda, tem 1 milhão de coisas para fazer Você acorda na segunda-feira, tem um monte de coisa para fazer na semana. E aí, na segunda-feira, você fica repassando o que você vai fazer na semana inteira. E aí, você não faz nada, né? Então, assim, isso já é a pré-ocupação, a gente fala. Você se preocupa com uma coisa que nem aconteceu, que você nem tá fazendo ainda, né? Então, uma coisa legal que eu tenho feito também, que eu tenho me treinado a fazer, gente, é planner, que é um nome famosinho que tem, mas isso é planejamento, ó. Você anotar antes de dormir o que você tem para fazer no dia seguinte, né? Por quê? Você, além de organizar o seu dia seguinte e ficar um pouquinho menos ansioso, você esvazia isso da sua cabeça. Porque às vezes nossa cabeça fica tão cheia que a gente fica com insônia. Por quê? A gente fica repassando o que tem que fazer durante a semana para não esquecer. Então, na hora de dormir, que você tá relaxando, você começa. Não posso esquecer de ligar para fulano, não posso esquecer de ir em tal lugar, pagar aquela conta, fazer aquele trabalho, mandar aquele e-mail, na hora de dormir. Aí você não dorme, né? Então, se você põe isso numa lista, você fica mais relaxado, você tira aquilo da sua cabeça. Aí você consegue dormir, você tem essa segurança de que você não vai esquecer porque você anotou, tá? Isso é bem legal. Vocês podem fazer esse teste, é bem simples, mas é bem legal essa questão da lista. E por fim, né, questão profissional, buscar aí ajuda psicológica, né? Ir para procurar um psicólogo, existe várias maneiras, né? Existe tanto a questão particular, você paga um psicólogo particular, você pode ir pelo seu plano de saúde, quem tem plano de saúde, ou também atendimento gratuito. Existe sim atendimentos gratuitos. Eu até anotei aqui um site muito legal que alguns psicólogos e pessoal da área da saúde desenvolveu. Eu vou mandar no grupo, mas se vocês quiserem anotar. O nome se chama Mapa Saúde Mental. Vocês colocam isso no Google, vai aparecer o site. Eles compilaram Mapa Saúde Mental. Eles compilaram os atendimentos gratuitos pelo Brasil inteiro. Então, você consegue ver os psicólogos voluntários que estão atendendo. E até né, na sua região ou em qualquer lugar do Brasil, porque como é online, se o psicólogo estiver lá no Acre, não tem problema. Você pode ser atendido por aqui, né? Então, é bem interessante. Então, de repente, você quer ajuda psicológica, mas você não pode pagar ou não tem um plano de saúde, existe essa possibilidade, tá? É importante procurar que sempre tem esses trabalhos gratuitos. Quando a vida tá normal, funcionando, também tem atendimento gratuito. Por exemplo, no CAPS, né? O CAPS não é só para doido também, tem gente que acha que CAPS é coisa de doido, mas não é, né? Inclusive, eles são muito bem preparados e treinados para o pior. Eles atendem casos bem graves. Então, eles são excelentes profissionais, né? Se você tem uma ansiedade mediana, é fichinha para eles, porque eles atendem casos muito mais graves de saúde emocional, né? Então, e é gratuito o CAPS. As faculdades que têm curso de psicologia, muita gente não sabe disso, mas faculdade que tem curso de psicologia tem clínica de psicologia e eles atendem gratuito também. São os alunos que atendem no último ano com supervisão. Eu fiz isso na faculdade, é muito bom. E também não só de graduação em psicologia, como pós em psicologia. Algumas faculdades também colocam o pessoal que faz pós-graduação para atender a população de graça, tá? Então fica aí essas dicas para quem gostaria de buscar ajuda profissional. Você pode pagar, você pode usar seu plano de saúde ou procurar um atendimento gratuito. Outra coisa para finalizar que ajuda bastante é a acupuntura. E eu vou começar a fazer para tentar aliviar o meu bruxismo, porque a dentista falou que quem tem bruxismo, isso aqui infecciona. A face infecciona de tanto apertar.
Então é importante você fazer a acupuntura no rosto para relaxar e desinflamar essa região do rosto, né? Então a acupuntura não é bom só para relaxar o corpo, mas o rosto, a ansiedade. Então fica a dica aí também que a acupuntura é legal para quem quiser, para quem puder fazer. Pode falar, Radassa. E eu já finalizei minha fala. Quem quiser contribuir. Eu Já. Então, eu estava participando da Igreja Católica aqui em Campinas, na igreja do, acho que é Nossa Senhora das Dores, lá no Cambuí, em frente à padaria romana. Era de quarta-feira, mulheres, né? Então lá, assim, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, muito bom. Lá você, assim, mulheres que amam demais, mas depoimentos, assim, de mulheres que amam tanto que acabam querendo dominar até a vida dos filhos, de amigos, pessoas possessivas, abusivas. Uhum. Então, assim, muito interessante. Só que agora não está tendo devido à pandemia, né? Porque várias pessoas, né? Então agora não está tendo, é de graça, de quarta-feira, Uhum. às 19h30. É só procurar www.mulheresqueamodemais. Muito interessante. Legal. Se eu não me engano, é um livro esse nome, Mulheres que Amam Demais. Tem um livro com esse nome. Uhum. E outra coisa, Gabi, até que você está falando do negócio da ansiedade, assim, eu, depois que eu entrei na menopausa, isso desencadeou muito forte. Uhum. Muito, assim, eu acho que hormônios, né? Uhum. Então, eu vi até a pastora Solange lá, quando eu olho ela transpirando, eu falei, não, tá, era pau eu. transpira. Menopausa trouxe planos pra mim na ansiedade, de insônia, não consigo dormir, reflete durante o dia, né? Uhum. E o que muda, gente, nossa, gente, eu não sabia que a menopausa trazia tantos danos pra mulher. É verdade. Eu fui no médico, ele falou pra mim que, assim, casos muito extremos, ele já viu caso de mulheres se matarem. Misericórdia. Mas assim, Nossa. ele falou assim, olha, mas isso é um caso muito extremo. Uhum. Então, assim, tem que ser muito bem acompanhado. Então, assim, a menopausa causa esses danos na mulher e, assim, é interessante que principalmente você falou pra mim, havia um acompanhamento até com o marido, porque as pessoas acabavam não suportando. Olha, tinha ditado. Graças a Deus, agora eu consegui melhorar bastante com a alimentação. Uhum. Nem com hormônio, o médico, como eu ano passado tive um problema de pressão muito alta aqui no UTI, eu na cabeça não posso tomar hormônios, né? Pode dar uma embolia, tudo. Então, assim, o que eu fiz? Alimentação, exercício físico, como você falou, e beber água e tentar relaxar, ficar calmo, conectar. Por exemplo, celular, vai dormir, não leva o celular pro quarto, deixa em outro cômodo, né? Tentar desconectar dessas coisas para poder ajudar na ansiedade. Em relação, eu tô falando a mim, da menopausa, né? Eu sei que deve ter algumas mulheres aqui que se identificam. Uhum. Verdade. A menopausa, ela traz muitas alterações hormonais, né? E eu vi isso por experiência, não minha, mas de convivência, não vou citar nomes, aí já se pronunciou. Eu não ia falar nada, eu não ia citar nomes.
Mas assim, a gente percebe mesmo, né, que essa questão hormonal modifica muito, cai cabelo, resseca a pele, mau humor, né, ansiedade, às vezes uma depressão, assim, um humor mais deprimido, gera essas alterações mesmo, né, no corpo da mulher e na mente. Por isso que a gente fala que a mente e o corpo tá muito relacionado, né. É bom sempre ter esse acompanhamento médico também, porque às vezes igual eu falei antes no começo, às vezes é uma questão hormonal, às vezes é uma questão física que está gerando essas sensações, né, de problemas de saúde emocional. E aí o que você falou da questão do suicídio, parece bem bizarro, a gente até fala, nossa, misericórdia, né? Mas pode acontecer mesmo, porque é tanta alteração hormonal, se a mulher já vem de algum outro problema emocional muito forte, pode agravar, né? Então, se a mulher já estava passando por uma depressão, crise de pânico, luto, né? Que ela não estava conseguindo se recuperar, alguma coisa muito pesada estava acontecendo na vida dela, dentro ou fora, às vezes a menopausa pode agravar se ela não tiver um acolhimento, que eu falei, né? Um grupo de apoio. Você tem que ter pessoas que te apoiam, uma rede de apoio. Para quem eu vou correr se eu precisar, né? Eu tenho alguém para conversar? Eu tenho alguém para contar? Isso ajuda muito na hora de uma crise, qualquer que seja, emocional, né? Só contribuir um pouquinho, gostaria de falar um pouquinho também, a respeito da ansiedade, que eu achei extremamente interessante que você disse, a respeito da meditação. A Bíblia fala de pessoas... A Bíblia fala muito a respeito de meditação, e acredito que uma das pessoas que praticava isso era Josué. Josué, que é o sucessor de Moisés, né? Ele falava, no capítulo 1, ele fala, né, meditar na lei, dia e noite, né? E ainda mais para frente vem Jesus também, e eu acredito que quando Jesus levantava às 3 da manhã, né, sim, ele orava com o Pai, mas com certeza ele também devia praticar a meditação, né? Por exemplo, nós temos a psicóloga, é um profissional. As pessoas são uma pessoa especializada para tratar a sua situação, né? Mas também existe, assim como você falou, existe um modo de intensificar a ansiedade através de um modo free, né? Através de um modo não pago, né? Que é também a respeito da meditação, né? Jesus falando, vem a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, papapá. São também que a gente pode praticar, né? A pessoa mesmo pode praticar em casa. Uma coisa que eu estava percebendo, meditando, né, a respeito das pessoas ansiosas, ela está ali numa conversa, mas ela não está na conversa. É igual um exemplo, você está lendo e a mente ela flui para todos os cantos. Flui, você lê uma página inteira. Aí pergunta se o que você leu, nossa, eu não li, eu tenho que reler de novo aquela página porque eu não prestei atenção em nada. Mas onde você estava? Eu estava lendo, mas a minha mente estava... A ansiedade traz isso, né? A gente começa... A mente começa a viajar, a ser roubado nas coisas. É extremamente interessante essa situação que você falou a respeito da meditação. Só Verdade. Alguém tinha falado, acho que alguém queria falar. Emily. Eu queria comentar que meu pai sofre de ansiedade e tem crises de pânico agora, esses tempos atrás. Ele teve vários. E teve que tomar medicação e tudo mais. Mas, e a gente achava que era por nervoso, por causa do meu irmão ter ido para os Estados Unidos, por causa de pandemia e tal. E eu nunca pensei
a questão profissional. E meu pai, ele é PM aposentado. E pode ter vestígios da profissão ainda, né? Com certeza. Porque ele capotou a viatura só 3 vezes. Nossa. Então, você imagina. Então, assim, é algo, né, que eu não pensei que poderia ser por causa da profissão. Sim. Também. Pode ser multifatorial, né? Nada vem do nada, né? São várias coisas que vão combinando. Eu falo que a gente é igual um copo, né? Vai pingando, vai pingando, vai pingando, tem fases que transborda. É mais ou menos isso, né? Então pode ser a profissão, aí culmina com a pandemia, a insegurança, de repente o seu irmão tá longe, aí vai juntando tudo, a pessoa tem uma crise de ansiedade. Pode ser, né? Por isso que cada caso é um caso e precisa ser avaliado. Outra coisa importante que eu gostaria de pontuar é que só a medicação em si não resolve, né? A pessoa que sofre de algum transtorno emocional, tomar só remédio é tampar o sol com a peneira. Você toma um remédio, você não tá sentindo, você vira um zumbi, né? O remédio, ele bloqueia aquela emoção, aquelas emoções. Você parou de tomar o remédio, volta tudo. Por quê? Você não tá trabalhando a causa do problema, você tá tampando o problema, né? Você tá colocando a sujeira embaixo do tapete, né? Então, não é tão eficaz assim. Tem gente que quer facilitar o processo, fala, vou tomar um remédio só e tá bom demais, né? Não é assim. Precisa saber a causa e tratar a causa e aprender a lidar com a ansiedade, né? Senão a gente fica dependente de remédio o resto da vida. E não foi assim que nós fomos criados, né? Não fomos criados para viver dopado, né? Mais alguém quer compartilhar? Senão acho que a pastora vai encerrar, né, pastora? Não tem mais nada pra... Só que eu tô com saudade de estar aí. Acho que a Michelle quer falar. Eu quero falar. Eu quero compartilhar com vocês que eu tive ataque de pânico umas 2 vezes na vida. E assim, eu não conseguia respirar. E teve situações que foi o gatilho para eu ficar naquela situação. Só que quando eu estava no momento do ataque de pânico, eu remoía coisas que eu já achava que estava resolvida. Então eu queria justificar aquilo com coisas do passado, problemas de outra pessoa, sabe? E parecia que estava juntando. E assim, eu não conseguia, parecia que tinha uma bola na minha garganta, eu não conseguia falar, não conseguia, eu só chorava e eu tive que me trancar no banheiro para não fazer nenhuma loucura. E aí eu fiquei meia hora no banheiro, porque eu senti que se eu saísse dali eu ia fazer besteira, ou ia ofender alguém, ou eu iria me ofender mesmo, tipo, fazer algum mal contra mim mesmo, ou descontar nas minhas filhas, né? E é muito difícil. É uma coisa assim, é uma situação que você fala assim, como que eu cheguei nesse ponto, né? Só que depois, quando passou, eu falei assim, nossa, que loucura. Passou e parecia que, nossa, aquele monte de problema era tudo coisa da minha cabeça, sabe? Não existia, não era daquela proporção toda. Então, é uma coisa muito difícil, é uma coisa que a gente não tem controle e tem que procurar ajuda mesmo. E a melhor parte mesmo que eu aprendi é que conversando com outras pessoas, se abrindo e não segurando essas coisas, é a melhor forma. E aí você conversa, você bota para fora coisas que, né, então, que nem a Gabi falou, de procurar uma amiga, né, um psicólogo. Botar para fora é a melhor solução mesmo. Por isso que eu falo muito. Eu também. Meu marido, quando ele tá do meu lado, ele fica me cutucando, tipo, tá falando demais.
A gente tem que tomar cuidado com as palavras mesmo, mas ser comunicativa, ter alguém para conversar. Eu e o Paulo, a gente costuma fazer uma coisa que eu acho que todo casal, ou até quem não é casado, tem que fazer, que é sair para caminhar junto. E a gente não sai assim com o interesse de fazer atividade física, a gente sai para caminhar com o intuito de conversar. E a gente conversa sobre N assuntos e a gente volta assim, parece que volta revigorado. É muito bom. Assim, a gente sai, tipo, conversa e brinca. É muito bom. É uma atividade muito saudável, né? E um momento, assim, que acaba unindo a gente. E faz bem para a cabeça dos dois. A gente sai para caminhada para fazer algumas coisas. Conversar sobre a nossa vida, conversar sobre a vida dos nossos filhos, nossos objetivos profissionais, falar bobeira e aí, por último, é falar mal dos outros, que é quando a gente já está voltando. Então, a gente fala, sai com 5 objetivos, né? Quando você perceber que já está falando mal dos outros, é hora de voltar para casa. Você não tem mais nada para conversar. Já resolveu, já desabafou. Já resolveu tudo. Já acabou o assunto, né? Você já está tomando conta da vida dos outros, então a sua já está tranquila. Mas, falando sério, eu vou dar um exemplo de estresse do que aconteceu comigo. Eu tinha, se não me engano, acho que 18 para 19 anos, e eu dançava até então, né? Comecei, quem conhece minha história sabe que eu comecei desde novo, participando da área artística. E com 17 anos eu comecei a dar aula e eu peguei um período, eu tinha uns 20 anos já. E eu peguei um período de dar aula como voluntário, e eu dava aula domingo a domingo, 3 turnos por dia. Então eu entrava 7 horas da manhã, eu já estava num colégio, umas 6, 7 horas da noite eu estava saindo do último colégio, e depois eu ainda tinha que ensaiar com o meu grupo. E isso foi uma rotina de quase 3 anos. E eu entrei numa depressão, né, ao qual o médico proibiu de participar de qualquer atividade. Né? Ele falou assim, você não pode pensar em mais nada, vai relaxar. Porque eu entrei no início de uma depressão, porque eu não conseguia pensar, tipo assim, eu não conseguia raciocinar em mais nada, porque minha cabeça pensava 200 coisas ao mesmo tempo. E essa caminhada que eu faço com a Michelle foi algo que ele me sugeriu a fazer. Anda sem destino. Né? Ao invés de você falar assim, não, vai caminhar aqui, não, abre o portão da sua casa e saia. E começa a andar. E daí depois quando você achar que não tem mais nada para fazer, você volta. E é engraçado que ele falou isso para mim, né? Pense em 5 coisas e quando você estiver na 5ª coisa, você volta para casa. Né? Confesso que em casal fazer isso é um pouco mais difícil, porque normalmente na primeira, sempre o casal já está discutindo, já tem que voltar. Mas a gente falando aquela, mas é revigorante, assim, né? A gente não conseguiu pegar toda a palestra aí, né? Porque tivemos problema sério com a internet hoje, né? Tudo quanto é equipamento que a gente tentou conectar aqui estava caindo, né? Porque conseguimos aqui o celular e fixou, mas é importante, sim, esses momentos de você procurar descansar, procurar relaxar, não pensar em nada. É como se você pegasse os seus problemas e colocasse numa gaveta, né? E aí a gente fala assim, só tira da gaveta quando você tiver com a solução. É mesmo que uma conta, uma simples conta de água e de luz. Você só pega ela quando você está com dinheiro para pagar. Né? Porque não adianta você ficar com a conta na hora, não vai pagar enquanto ela estiver na sua mão. Vai pagar quando você for dinheiro. E os problemas eram mesmo. Pare de pensando nos problemas, né? E comece a pensar em soluções para a sua vida. Vai andando, você pega aquele problema e coloca a solução assim, na paga, para você poder relaxar. Sim. É isso que eu queria dizer depois de 2 horas de conversa. Que a Michelle falou que fala, mas eu falo mais do que ela, quando ela deixa. E só antes da pastora, né, caminhar aí pro fim, eu queria comentar com vocês
que eu contribuí com a produção de um livro com outros mais de 10 psicólogos. A gente escreveu um livrinho sobre ansiedade, que ele tem uma linguagem bem simples, né? Então tem as causas, algumas dicas do que fazer, tudo com base aí no que os psicólogos praticam na clínica. O nome é Conversando sobre Ansiedade. Eu tenho ele físico aqui, mas eu tenho ele em e-book também. Então, se vocês tiverem interesse, me chama que eu envio para vocês no e-mail, tá bom? Para vocês da equipe, quem quiser. Ele é bem fininho, apesar de, né, ser online, no caso vocês vão ler ele online, mas não é uma leitura cansativa, dá para fazer bem tranquilo. E eu acho que pode contribuir também. Com certeza, eu quero. Muito bom esse livro. Ótimo. Já vou ler mais um, né? Eu vou ler. Quem quer contribuir? Um de cada vez, calma, gente. É muito bom esse livro, eu li. Ah, legal. Gente, eu quero contribuir. Não é eu, na verdade. Essa pessoa que entrou aí é a Marcela Moura, ela é minha amiga, ela estava na live, ela ficou com vergonha, ela saiu. Mas ela vai fazer uma pergunta a respeito de ansiedade que a Gabi estava falando. Ela não está aparecendo aí para vocês. Mas pode fazer, Marcela. Ela também é evangélica, gospel, fala aí. Nossa, cantora gosta. Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus. Paz. Pela primeira, fiquei com vergonha aí. Falei pra Stephanie, se ela não me apresentar, você é a primeira filha da pastora Solange. Eu sou da família. Sobre ansiedade, que acho que a doutora estava falando, eu não sei quem é, sobre os tuchos de cabelo cair. Eu liguei para a Stephanie esses dias, falando que os meus estavam caindo mesmo. Chegou aí, eu não tenho isso. Isso também tem, só que o meu tá assim, constante. Seria pela crise de ansiedade mesmo? E eu não tenho problema nenhum de saúde. Como eu falei, né? É sempre importante primeiro eliminar alguma causa física, né? Porque, por exemplo, às vezes você não tem nada, né? E Deus queira que você não tenha nada. Mas, de repente, você tá passando por alguma alteração hormonal, que pode estar caindo o cabelo, ou alguma outra questão. Se não for nenhuma questão física mesmo, aí pode ser emocional mesmo, né? Muito estresse. E também tem fases que o nosso cabelo cai, troca, né? Diz que animal, cobra também troca de pele, cachorro cai cabelo em algumas épocas do ano, né? Diz que com mulher é a mesma coisa, né? Então, de vez em quando, tudo bem. Agora, se você perceber que tá caindo demais, que tá te assustando, né? Que tá fazendo falha, aí é importante você avaliar mesmo, se não é emocional ou físico. Aí você tem que procurar uma ajuda profissional. Foi uma falha grande porque em questão dessa pandemia, como eu fui afastada do trabalho para voltar, eu fico muito dentro de casa. Então, assim, em casa eu sou aquela mulher assim que eu não posso chorar, eu tenho que sempre ser a base de casa, às vezes minha mãe tá aqui, a minha irmã, o meu esposo chega muito cansado, e eu sofri uma crise de ansiedade. E depois a respiração me ajudou muito. Aí passou, até minha pressão levou, porque eu sou hipertensa e tal. Mas agora que eu tô vendo que tudo isso tem a ver com a pandemia. E que nem eu coloquei uma música relaxante para estudar. Então, assim, eu agradeço a Deus por eu entrar aí agora, né? Minha força é Jesus Cristo, mas a gente não tem que ter preconceito, que a gente é cristã, que a gente precisa de ajuda. Com certeza, somos seres humanos, né? A palavra, se Lucas foi médico, então quem foi que deu a sabedoria para ele foi Deus. Tem coisas que a gente precisa procurar um profissional. E tem muito cristão que deixa isso de lado, normalmente o preconceito, tá? E esquecendo essa parte que o Senhor colocou. Foi dada a sabedoria para o homem para a gente procurar. Então eu vou procurar mesmo um profissional, mas realmente essa música relaxante ajuda, tudo ajuda. Sim. Essas técnicas todas são ideias, né? São sugestões, cada um vai encaixar na sua vida, na sua personalidade, o que gosta, não gosta de fazer.
Mas é importante a gente ter com quem conversar, né? Tanto em questão familiar, mas também profissional, às vezes é preciso, né? Uma ajuda mais profissional, mais direcionada mesmo. Eu tenho uma outra pergunta. Oi, pois não. Dias, né, Marcela? Praticamente. Você passou por um luto esses dias, né? Foi. Teve a morte do meu sogro, né? Teve o falecimento do meu irmão, do irmão do meu esposo, em menos de um ano. Aí veio o meu sogro. Então, assim, eu não podia chorar perto dele. Eu não podia fazer nada perto dele. E ele não é um homem que chora. Ele tem ainda aquela pedra para ser lapidada. Então, eu tive que ficar assim, tudo eu posso. E aquilo, para mim, o grau subiu e eu falei assim, eu preciso chorar, preciso fazer alguma coisa. Aí eu não chorava, não fazia nada. E meus tuchos de cabelo ia caindo com mais eu penteava. Eu fiquei assustada. Sim. Tem uma causa forte aí, né, que a pastora lembrou. Você passou por um estresse, né, por perdas, isso também pode influenciar, com certeza, né? E como você falou, assim, você não tem ninguém pra conversar, né, não tem ninguém pra desabafar, não pode chorar, gente, isso é horrível. Né, você não conseguir colocar pra fora, você se envenena com aqueles sentimentos, aquelas situações. Né, você vai colocando tudo pra dentro, e vai se envenenando, né? O que aconteceu é, isso que eu ia perguntar, como eu não conseguia chorar e eu tinha que me manter forte para não mostrar para ele, parecia que eu tinha uma bola na garganta. E tinha uma coisa não tinha nada. E eu falei, meu Deus, tem um nó aqui, tem um nó. E eu não vou ficar falando, eu não sou de ficar falando pro meu esposo que eu tô passando mal, que tem alguma coisa, porque todos ficam preocupados e aqui se eu não ficar bem, eles não ficam bem. Não é fácil mesmo, não. Tenta pensar em alguém que você possa conversar, né? Chora no chuveiro, não sei. A gente tem que arrumar forma de colocar pra fora, né? Esse ser humano também. Porque chorar calado é muito, muito horrível. Você chora quietinho pra ninguém ouvir, assim, e é horrível. É uma coisa assim que... Quem já ouviu a famosa frase, né? Engole o choro, sabe como engolir o choro dói, né? Desce rasgando. Dói. É horrível. É horrível. Fica entalado. Agora, Nossa, é horrível. E a forma de perder o cabelo foi, acho que, o mais assustador. Aí eu tive que falar pra ele. Passou, depois de uma semana, eu falei com a Stephanie. Stephanie, eu não tô bem. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu não tô bem. Aí eu comecei a ver. Pastor, eu quero até me colocar aqui à disposição para a equipe, né? Se vocês quiserem conversar, né, precisar de alguma coisa, assim, que eu consiga ajudar nesse âmbito mais emocional, se vocês tiverem dúvida, pode me perguntar, né? A gente é da mesma família, a gente tá na mesma equipe, não tenha problema nenhum. Assim como, às vezes, a gente pode perguntar alguma coisa de design pra Vivi, alguma coisa de roupa pra Stephanie, de educação pra minha mãe, assim por diante. Cada um tem uma habilidade, né? A área da saúde e dos cuidados, tem o nosso casal aí, o Paulo e a Michelle, a pastora no espiritual, a Radassa. Então, assim, a gente tá aqui pra se fortalecer, tá? Vocês podem me chamar, quiser conversar. É Marcela, né, seu nome também, Stephanie. Se quiser passar meu telefone pra ela, né, quiser conversar, tirar uma dúvida, não passem vontade, a gente tá aqui pra se ajudar. Esse é verdadeiro salmo, quão bom suave os irmãos estejam em união. É isso aí mesmo. Eu acho super importante, porque aí todo aquele conceito, né, que foi colocado na nossa mente, que o cristão tem que ser forte, agora partindo para o lado da mulher, a mulher tem que ser forte. Gente, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, temos nossas fraquezas, e não é vergonha nenhum expor isso. Então, acho que a gente tem mais realmente que aproveitar a Gabi e a gente realmente sentiu vontade, sentiu desejo, necessidade. Chame ela, converse com ela, se abra, porque a gente está vivendo um tempo assim muito de pressão, tem muita pressão sobre nós. E essa questão emocional é algo que pesa muito.
Gente, os primeiros 15 dias da morte da minha mãe, é difícil mesmo. é muito difícil. Gente, assim, minha casa vive eternamente limpa. E os primeiros 15 dias eu não conseguia limpar minha casa. Não conseguia. Meus filhos se mexiam, faziam mais fazer comida. Porque eu não conseguia fazer nada. Nada. Então, assim, dentro de toda essa situação de luto, eu entrei no banheiro, até comentei com esse tempo depois. Gente, eu sentada no vaso sanitário, fazendo a minha necessidade. O Espírito Santo ministrou na minha vida, eu sentada no vaso. O Espírito Santo falou comigo. Aí, sabe, quando cai a tua ficha, eu falei, nossa, gente, não estou cuidando da minha casa, não estou fazendo nada. Olha o que está acontecendo comigo. Eu entendi, conforme vocês estão falando, que era por conta do luto. E que eu não me sentisse culpada por conta disso. Porque era o momento, os primeiros 15 dias foi muito assim. Olha, só quem passa. E hoje eu senti saudade da minha mãe. Fui no banheiro, antes de vir aqui para a live, eu sentada de novo, ali no vaso sanitário, me veio aquela coisa. Nossa, ligar para minha mãe, mas como que eu vou ligar para minha mãe? Ela não existe mais. Me veio uma saudade muito forte dela. Muito forte. Infelizmente, essa saudade vai vir muito. Não faz É horrível, é uma dor horrível. Não, a minha mãe faleceu há 14 anos. E vira e mexe, eu me lembro dela, eu começo a chorar. É uma coisa, é que como as pessoas falavam para mim, você está sofrendo agora. Eu fiquei, acho que fiquei 1 mês ou 2 meses em transe, né, achando que ela ia aparecer a qualquer hora. E aí, por causa da Letícia, ela também era bebezinha, tinha que tomar conta dela, ela foi como meu bote salva-vida, né? Mas eu caí em depressão, eu queria ir, eu morri por dentro, totalmente. Eu morri por dentro, como se minha mãe, ela morreu, ela tivesse me levado. Aí o tempo vai amenizar, mas não vai, você não vai esquecer da sua mãe. Aí foi passando. Aí agora eu tô bem mais tranquila, mas tem momentos na vida da gente que a gente quer a mãe perto da gente. A gente sente falta dela. E na hora que bate, na hora que bate, muito recente, né? E aí então, eu citei por isso. Porque aí a questão, né? A Gabi falou, né? Eu me coloco à disposição. Aí eu pensei, eu vou ligar para a Gabi, eu preciso falar com alguém. Eu preciso, né, jogar isso para fora. E aí foi indo, eu acabei não ligando, mas é importante. Né? A gente não infelizmente, na época ela era criança, não tinha com quem eu conversar, né? Aí, graças a Deus, ela agora está formada. Graças a Deus eu estou melhor, né? Mas apesar que, às vezes, que nem uma noite dessa eu sonhei com ela, eu arrumando o cabelo da minha mãe, e eu passei aquele dia, 2 dias, um aperto no coração horrível. Eu não falava com ninguém, eu maltratava todo mundo, e aquela dor aqui dentro do peito, a saudade que eu estava sentindo dela. E eu não soube expressar isso. Mas aí Deus sabe de tudo, Deus sempre vai acalmando. É que é recente mesmo. Aí é tudo, vem tudo de uma vez só. Mas é horrível. Eu não desejo isso para ninguém. O problema é da pessoa querer ser forte, não poder falar com ninguém. O meu medo é assim. O meu esposo perdeu a mãe com 6 anos de idade. Agora perdeu o irmão e depois o pai.
Agora minha mãe tá aqui porque eu tenho que cuidar dela, morando comigo. Eu não tô doente, se eu ficar doente, sabe? Porque a morte é uma coisa que nós cristãos, por mais que a gente queira ser forte, a gente não espera. A gente não espera. E da mãe da pastora Solange, eu não quis falar porque assim, eu já vi passado por tudo isso, eu falei assim, é o momento do luto dela. E eu falei assim, eu tenho que ser forte também. Eu fico assim, eu tenho que ser forte porque meu esposo não tem uma mãe, perdeu o pai, perdeu o irmão, e meu filho não pode me ver chorando, ninguém pode. Você fica incapaz, parece que você não consegue fazer nada. Mas é assim mesmo. Não tem ninguém para conversar e engolir esse choro. É complicado. Não é complicado, não. Tem a solução. A Gabi tá aí, tá, Marcos? Eu e Deus. Graças a Deus. Ele falou assim, Stephanie, passa o meu telefone pra ela. Meu Deus. Nem pensa muito, Stephanie, não demora. Por favor. Quando a Bíblia fala suportai-vos uns aos outros no amor de Deus, não é o suportai-vos, é o dar o suporte, né? Muitos não pregam isso, mas é o dar o suporte. Minha